Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jefferson. Eu estou gravando esse vídeo da apresentação do Ensinamento 13, que é o humor na sala de aula, que eu iria apresentar na sexta-feira, só que eu estou me mudando, então eu estou sem internet, ainda não vieram instalar. Troquei o endereço, não vieram instalar. Então, falando um pouquinho já sobre o Ensinamento 13, né, que é o humor na sala de aula, é importante trazer alguns pontos, né, que a Bell Hooks fala no ensinamento, e ela traz muita experiência dela, tanto como professora quanto como aluna, né? Sobre como, ainda mais ela, uma mulher negra, de onde ela vinha, toda a vida dela, no contexto que ela traz para passar, como que ela tinha que passar a visão de uma pessoa séria, seriedade. Então, assim, tem uma cobrança dos pais, da escola, para ela não poder passar uma imagem. Ela já era uma pessoa que não era vista como a maioria, então ela não podia ter nenhum deslize. Então ela não podia ser uma pessoa que não fosse séria, que levasse as coisas na brincadeira. Então ela tinha que passar sempre seriedade no que ela estava fazendo. Como professora, fala exemplo, né, dela dando aula, que era assim, os alunos tinham muita cobrança, até eles mesmos, né, de querer ser os melhores. Então, como professora, ela também demorou um tempo a entender qual o nível que ela pode usar, de um certo humor para deixar a aula mais leve, ou como que ela poderia, se de repente, perder um pouco da autoridade. Sobre isso de autoridade, ela traz também falando sobre a irmã dela, né, que tem até ela traz uma coisa falando que os alunos comentam com a irmã dela que ela nunca era professora, que nunca ri. E ela percebeu que ela tinha um medo pelo humor, pela risada, pela proximidade com o aluno, acabar perdendo a autoridade dela como professora. Também tem outra parte que eu achei muito legal comentar, que é sobre uma palestra, né? Tava ela e um outro homem, agora eu não lembro o nome, um homem branco, que ela tentou fazer um pouco assim com humor, uma brincadeira com ele sobre ele não dar tempo de fala a ela, que é algo que, querendo ou não, hoje em dia ainda acontece muito. Aí não foi tão bem visto por ele assim no momento, né? Pronto, então agora trazendo um pouco mais assim, um pouco uma visão minha sobre os assuntos importantes para discutir sobre o humor na sala de aula. Como ela disse, né, essa relação do professor e o aluno. O professor, ele tem muito medo de passar insegurança. Mas assim, eu já estou me formando, então às vezes eu fico com medo quando eu tenho uma experiência com alguns alunos de fazer uma piada e de repente já acharem, assim, perder um pouco de autoridade, mas eu acho que eu já me desprendi bem disso. Mas mostra como muitos professores são assim. Todo mundo, acho que está assistindo esse vídeo, teve um professor que nunca ria, que era tudo na regra do jeito que ele queria, nada podia sair do padrão dele. Eu tive uma professora que tinha que sentar certinho por nome na fileira, tipo assim, para ter essa autoridade sobre a turma. E isso, na verdade, na minha opinião, não é bom, porque você não cria um relacionamento com seus alunos para poder entender eles e ter essa confiança no ensino e ter momentos tranquilos na aula, né? Gente, eu estou olhando para o lado aqui um pouquinho, é porque eu fiz aqui uma apresentação aqui no computador, que é para eu ver os tópicos. E outras coisas que alguém deve ter reparado, que meu óculos acabou de quebrar antes da apresentação. Então, melhor ficar com o óculos quebrado do que cego. Isso também foi um tópico que eu coloquei, que eu acho importante, que isso também faz a relação interpessoal dos alunos, né? Ainda mais em algumas fases, principalmente, né, no ensino fundamental, que você criar uma relação da turma com um pouco de humor, de brincadeira, faz os alunos terem uma relação interpessoal muito melhor. Ainda mais alguns, dependendo do nível de desigualdade social que tenha, são crianças que às vezes não têm essa relação com outras crianças, com a educação de uma forma leve. Pode ter em casa, às vezes, de uma forma ruim. Acho que na escola, além dele se desprender do medo de aprender, ele vai ficar mais confiante de tirar uma dúvida, de fazer amigos também, que a gente tem essa socioeducação. E agora já vou trazer um pouquinho para o meu lado, né, que eu faço licenciatura em matemática, é a trava que as pessoas têm com matemática, né? Matemática é sempre sério, o professor não pode brincar, o professor tem que ser carrancudo. Isso é uma das maiores mentiras, né? E os alunos ficam com medo, mas você entra na aula para dar aula de matemática, os alunos assim, já pega o caderno, já fica assim com medo, não pode conversar, não tem brincadeira. A matemática é a matéria
Muitos alunos acham chatos assim por causa disso, mas muito porque também vem um pensamento antigo, assim, a matemática não é para todos. Lógico que a matemática ela é para todos, como todas as outras educações. Ninguém vai seguir, todo mundo vai seguir, vai ser matemático, não. Mas tem que criar uma relação dos alunos com a matéria. Não pode ter medo da matemática, tem que fazer. Eu já fiz uma atividade, uma ideia de aula em que eu dava estatística relacionada com o Free Fire, que aí fazer uma brincadeira. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer, né? Ainda mais nós que vamos ser formados agora, daqui a pouco, né? Como professores, a gente tem quase que a obrigação de mudar isso. E também a gente tem que conseguir observar a relação dos alunos, ainda mais puxando agora para a matemática. Fica com medo do outro aluno, o outro aluno tirou 9, eu tirei uma nota mais abaixo, então às vezes não é culpa do aluno, é a forma de ensinar, ele pode ter entendido um pouco mais devagar. Os alunos na matemática tem muito isso de que não pode brincar, não pode ter nada, então já é muito difícil. Se eu não prestar atenção um pouco, eu acho que a gente como professor tem que tentar puxar para esse lado, de fazer com que os alunos se relacionem bem entre eles e também com a matéria. Outro ponto que é muito importante, tanto para a matemática como para as outras matérias, no humor na sala de aula, é a desigualdade social. Porque, assim, como a Bell Hooks passou, outras pessoas passam, eu sempre morei, um exemplo pessoal, né? Eu sempre morei em comunidade, me mudei agora há pouco tempo, então, assim, às vezes a gente já não tem a melhor roupa, já não é a melhor pessoa, então, assim, melhor pessoa visivelmente, né? Assim, acho que todos nós somos as melhores pessoas, mas assim tem uma cobrança maior porque a gente já vem com dificuldade. Então, eu entrei na UFRJ, no meu primeiro período eu senti muita dificuldade e outras pessoas conseguiam brincar, sair para chupar, e eu não conseguia entender cálculo, não conseguia entender as outras matérias porque eu já vinha com esse histórico de dificuldade. Então isso também causa no relacionamento interpessoal. Então você fica sério na aula, você fica tímido porque você quer conseguir tirar uma nota boa e você não consegue levar de uma maneira leve e não tem nenhum esforço do professor para isso, já complica mais ainda. Então, tentando concluir um pouco tudo que assim que eu falei, né, sobre o ensinamento, eu acho que é muito importante que nós que vamos formar licenciatura em matemática, geografia, eu vi que vi outras pessoas de outros cursos, que a gente faça assim, não que a aula não é uma brincadeira completa, mas a gente tem que descontrair um pouco com os alunos, tem que saber que esse humor, essa brincadeira, essa piadinha, igual a Bell Hooks tem um exemplo, que ela faz uma piada e ninguém ri, ela brinca e fala era para ser uma piada, deixa um pouco leve a aula, você consegue se conectar mais com o aluno. Então eu acho que devemos ter sim humor na sala de aula, lógico dentro do limite, para não atrapalhar, para não ter muita bagunça, principalmente com o ensino fundamental, início do ensino médio, mas na minha opinião é muito importante sim. Eu acho que até fiquei muito feliz de ter pego esse ensinamento, que acho que é algo que eu penso mesmo nas minhas aulas, e eu gostei muito dessa parte de ter pego esse conhecimento também com a Bell Hooks e poder ter falado com vocês um pouquinho sobre isso. Obrigado, pessoal.